Olá, mais uma vez. Então, antes de iniciar de fato este nosso vídeo, a respeito deste tema que eu particularmente gosto bastante, eu gostaria de fazer um lembrete a respeito do início dos nossos cursos, que vai se dar agora em maio. Já temos algumas aulas que vão instalar a seu dispor, que a gente já fez antes, e o preço é aquele mesmo, R$20, vai ser 2 aulas durante a semana, e elas vão ter duração de 10 a 30 minutos em média. Mas enfim, vamos a o que de fato interessa neste nosso breve vídeo. Neste vídeo de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre o meu interesse e admiração para com um desenho que particularmente fez parte da minha infância e que ainda acompanho nos quadrinhos, nas revistas, nos novos filmes que vai ter lançamento agora ao final do ano e continuações do desenho mesmo, que agora acabou, mas que ainda teve várias continuidades, né? E de que eu falo? Falo de Dragon Ball, que não deve ser surpresa para ninguém que realmente nos acompanha, que são também inspiração para o nosso grupo. E foi daí que nós misturamos e que eu misturei também para este vídeo. As referências, as mensagens, etc. E todas as referências e mensagens também do desenho, que tem inúmeras. O próprio Akira sempre nos conta algumas delas e fala um pouco a respeito. Em Dragon Ball, especialmente no Dragon Ball Z, tem uma grande história desenvolvida e que tem muito conteúdo filosófico ali por trás. No passo de que, por exemplo, sempre surge um novo personagem com um novo poder e com um novo porquê. E tem as referências, as citações do que aquilo vem, etc. Como não dizer então que são uma nova representação simbólica, porque são. E nada de achar que Dragon Ball, por exemplo, é do tinhoso. Quem nunca teve, por exemplo, que explicar para sua mãe quem era o Mr. Satan e por que de ser Mr. Satan? É engraçado, mas é um fato. Mas fato mesmo é que a engenhosidade do Akira é complexa e fascinante. Claro que isto é ficção, mas é interessante a título de mera curiosidade. E afinal também, né? Se tem gente aqui na filosofia que ama Epicuro de paixão, enfim, filosofia, ciência e mesmo religião e também artes marciais, é lógico, estão contidos em Dragon Ball. É tão amplo o universo Dragon Ball que é muitas vezes impossível se comparar com ideias como Star Wars, Star Trek, enfim. Exemplo, o Ki. Existem vários registros a respeito, principalmente na filosofia chinesa. É referente ou relativo, por exemplo, com a metafísica. É aquela ideia, por exemplo, do chakra, pelos hindus. É uma relação, uma questão que aí gera discussões, divisões sobre, entre os próprios hindus e tal, na filosofia hindu e etc. Coisas como se ele existe, como sua força, enfim. E se ele existe como uma força ou desconexa da matéria, ou se esta surge a partir do Ki. Outra questão tratada é sobre a mente e a matéria. E, segundo algumas visões, é possível fazer uma correlação ou alguma analogia com o Dragon Ball, que a vida aí seria a combinação entre mente e matéria. Mas o que isso significa? A mente seria uma combinação volitiva entre sensações, percepções, consciência. Já a matéria é uma mistura entre solidez, fluidez, movimento, calor, etc. E a decadência seria a falta de coordenação entre a matéria e a mente. Quem nunca viu o Gohan que passou tanto tempo decadente, por exemplo? A morte é esta separação. E ao reunir as esferas, por exemplo, para resolver alguém, aí estaria se tendo esta recombinação de ambos. Goku, por exemplo, ele aprende desde criança a diferença entre
não pensar em nada e esvaziar a cabeça, parando, por exemplo, de perder a sua energia com ações inúteis. Tem até um pequeno episódio entre o Goku, quando ele está treinando com o Senhor Popo, quando ele é criança ainda, que ele cria, o Senhor Popo, que cria aquele famoso sparring do próprio Goku, que é um boneco, mas lá o boneco parecia ser mais forte do que o Goku. E qual é a explicação aí? A explicação era que o que dava essa sensação, que diferente do destreinado Goku, quer dizer, que o boneco ele sabia usar praticamente 100% da sua capacidade. Tem uma pequena parte, se eu não me engano, que o Senhor Popo fala para o Goku mais ou menos assim: se você não tiver sucesso no treino de sua mente, irá perder para o boneco. E somente após Goku escutar os ensinamentos do Popo e se concentrar, que ele consegue vencer suas adversidades, superar o seu adversário. Por exemplo, o Piccolo, ele é um perito nisto. Ele domina esta arte, essa técnica, enfim. Tem um episódio, por exemplo, que ele, acho que é na época do Majin Buu, do Daburá, etc., que ele está meditando, aí tem várias borboletas em volta dele e tal. O Gohan fica até impressionado com aquilo. Me faltou um pouquinho ao certo qual episódio que é, mas quem é fã vai entender um pouco e pode se lembrar desse episódio. Fora também as características de personalidade nos personagens, Goku em especial, porque, se formos parar para falar de tudo e todos, não haveria vídeo aqui que suportasse. Goku, ele é esforçado, ele é forte, enfim, e isto passa uma mensagem para as crianças de que devemos ser fortes e lutar para alcançar qualquer objetivo nesta vida. Também que tudo na vida se exige sacrifício. E para mim, como fã, particularmente, é bem legal ter visto o Goku crescendo, o Goku lutando, os adversários, a evolução dos adversários que ele começou a enfrentar. Você imagina que em algum momento o Piccolo, o Tenshinhan eram grandes adversários. Depois chegou, por exemplo, o Bills, entre outros. E é claro que as coisas em Dragon Ball nós não devemos de maneira nenhuma copiá-las, ou talvez não devemos de fato copiá-las, mas sim as entender, compreender elas, que também é o intuito deste vídeo. E em certos aspectos, sim, se basear. Por exemplo, lá, aos poucos, algo que gerou muita polêmica com o tempo, ele foi sendo minimizado, que era a obscenidade do Mestre Kami. Mas enfim, isso é outro papo. Até nas transformações que existem lá, dos Saiyajins, existe um traço aí, uma característica filosófica, que é da primeira, e em especial, da primeira transformação Saiyajin até a terceira, que seria o primeiro Saiyajin, segundo, terceiro, enfim, Super Saiyajin, aliás. Ela funciona meio que como uma tese, antítese e síntese. Mas, enfim, anime não é estudo, então as pessoas que talvez estejam aqui meio perplexas ouvindo isto e, nossa, para que estão falando de Dragon Ball? Mas serve a título de curiosidade, como eu havia dito no início. Mas fica por aqui esse vídeo, não tão breve, mas um pouco breve, uma mensagem que é algo legal, curioso, que fez parte da nossa infância e que particularmente eu venho estudando há um bom tempo e correlacionando com o meu estudo na filosofia. Lendo os mangás, por exemplo, eu relaciono, pego as bases, e além que tem muitas revistas japonesas que lançam direto lá no Japão, quase todo mês, se eu não me engano, tem uma nova edição explicando, seja as transformações, etc. E com várias entrevistas com a Akira também. E que é possível até você achar aí na internet. Mas se fosse para dizer tudo de Dragon Ball, nossa senhora, levaria uma série gigantesca. Estes aqui são meros detalhes. Nós pretendemos fazer com mais filmes, desenhos, etc. E talvez lancemos uma pequena série
para alguns destes. Então, se você gostou, sinta-se à vontade, porque vamos fazer mais vídeos a respeito. Acho que a maioria vai ser mais em áudio, assim, mas sempre sinta-se à vontade para participar, porque a curiosidade é sempre interessante correlacionar as características, as referências, enfim.